propagação. Tempo de atraso de propagação. Hoje, até hoje, a gente pensava o seguinte, né? Colocou um na saída, saiu um na entrada, né? Ou, né? Opa, Danilo, tal. Que parte aí? O Fanout, Danilo? Ah, então vamos voltar lá, ó. Tá? Então o que acontece, ó? Basicamente, pensa o seguinte. Ó, vamos fazer uma coisa assim, ó. Vamos supor que eu tenho uma porta, né? Essa porta aqui, ele vai alimentar outras portas. Então, vamos supor que você vai lá e faça um circuitinho assim, ó. Então tem umas portas azul aqui malucas aí, ó. Então, este circuito aqui, ele vai alimentar esta e essa. Então, esse circuito aqui de cima, ele está alimentando três portas. Qual que é o limite dele? Se o fanout dele for 10, quer dizer que eu posso colocar aqui até mais 7 portas aqui. Entendeu? Então, não é né, saindo todo do mesmo terminal. Sacou a história aí, Felipe? Por quê? Isso aqui é mais ou menos, ó, se, então deixa eu colocar em vermelhinho. Aqui, ó, canetinha. Então, se esse cara aqui consegue gerar 16 miliamperes. Então eu vou olhar aqui, ó, esse cara está gerando 16 miliamperes. Tá? 16 miliamperes. Tá? Este aqui está consumindo 1,6 miliamperes. Esse aqui já consome de novo mais 1, ixi, saiu uma coisa diferente aqui, 1,3 miliamperes. Este aqui mais 1,6 miliamperes. Então o que a gente percebe aqui? Desses 16 que ele consegue fornecer, ele está fornecendo aqui, ó, 6 e 6, 12, 18, sobe 1, 4,8 miliamperes. Então ele tem folga. Ele tem folga. O que não pode acontecer? Qual que é o máximo que ele consegue alimentar aqui? Então a gente já viu que se eu multiplicar por 10, eu vou chegar nos 16 miliamperes. Tá? Se eu colocar a 11ª porta, o que acontece? Teoricamente não vai entrar aí 1,6 miliamperes. E é 1,6 miliamperes que ele precisa para garantir aquele valor ali de nível lógico baixo. Então vai sobrecarregar esse cara aqui pedindo, olha, eu quero mais corrente. E esse cara não consegue fornecer. Então é mais ou menos como se você tivesse arriado a sua fonte, né? Então o que é arriar a fonte? A minha fonte consegue gerar 2 amperes. Né? Você comprou a sua fonte, 12 volts, 2 amperes. Aí você foi colocando lâmpadazinhas, LEDzinhos e tal. Colocou um, puxou meio ampere. Colocou mais um, puxou mais meio. 1 ampere de consumo. Aí você colocou outro LEDzinho, foi para 1,5. Mais um, 2 amperes. Sua fonte está no limite, está esquentando que é o diabo. Né? Aí você vai lá e coloca mais uma. É 2,5 essa fonte. Vai pifar, ela não suporta. Sacou a coisa aí? Tudo bem, Fábio? Danilo? Beleza, beleza. Então o Fanout te dá a ideia dela. Só quantas portas eu posso ligar igual? E isso aqui é justamente para mostrar para a gente, né? Ele é a nível da corrente, o fornecimento de corrente cada uma delas. Tá? Bom, tempo de atraso de propagação. A gente falou até agora, né, do que a gente pensou, a gente nunca se preocupou com esse tempo de atraso, né, esse delay time. Né? Então, por que a gente nunca se preocupou com ele? Porque os nossos pensamentos, né, eram assim, tipo, eu vou acionar uma chave. Putz, uma chave é uma coisa lerda, muito lerda, e para os circuitos integrados. Tá
bom? Só que hoje a gente está querendo cada vez mais velocidade. Então tudo é velocidade, tudo é, né? Quanto qual a velocidade do seu computador? Putz, olha, meu computador trabalha com 3 GHz de frequência. Pô, legal, ele tem uma determinada velocidade. E o de 4 GHz? Pô, o de 4 GHz é melhor. Por quê? Porque ele tem uma velocidade maior. Lógico que pode ter algumas coisas que diferenciam do outro, etc. Nem sempre essa velocidade é um único termo de desempenho, mas ele é um dos pontos de desempenho e é um ponto importante. Tá? Então, tecnologias parecidas, com arquiteturas parecidas, com frequências de clock, ou seja, com velocidades diferentes, com certeza o desempenho da, da, da de maior frequência, com, né, menor atraso de propagação, é o melhor. Tá? Agora, mudou a tecnologia, mudou a arquitetura e tal, aí a comparação é mais difícil um pouco. Tá? Mas, né, o que acontece? Então, esses pequenos atrasos começam a fazer diferença quando a gente vai querer velocidades muito grandes, né? Então, trabalhar com velocidades muito grandes, ele começa a dar diferença, né? Então, o tempo de atraso é o quê? É o tempo que um bloco lógico leva para mudar o estado dele, desde que eu aplique, né, uma tensão. Então a gente tem vários tipos aí, né? Então, time, T, tempo, P, né, propagation, low, high, de baixo para alto. Então, o tempo de atraso, né, o tempo de delay, para ele ir do estado baixo para o estado alto. Né? Então, LH, L de baixo, H de alto. Então, tem um tempo de propagação, então, para ele ir de 0 para 1. Né? De 0 para 1. Esse que é o TPHL. TPLH. TPHL é diferente, né? É do estado alto para o estado baixo. Ah, normalmente isso não é igual? Pode ser que seja, mas normalmente não é. Tá? Normalmente eles são medidos aí, esses pontos, né? Quando eles apresentam aí 50% das transições. Isso pode mudar aí dependendo do que a gente olha, mas normalmente em 50% da transição. Tá? Então, ó, coloquei uma entrada, né? Então essa entrada subiu e desceu. Então, quando a gente olha no osciloscópio, o que acontece? Essa subida, essa descida, né? Ela parece que é uma reta, né? Uma reta subindo, uma reta descendo. Mas quando você abre o tempo do osciloscópio, você vai perceber o quê? Que ele leva um tempo para subir e um tempo para descer. Tá? Então, vamos supor que você aplicou da entrada 1 para a saída, você tem aqui um inversor. Né? Então, você tem um inversor aí. Então, você está em 0 aqui, beleza, 1 é a sua saída. Aí, este 0, ele transita para 1. Né? Ele transita para 1. O que aconteceu aqui? A sua saída, ela vai transitar de 1 para 0. Tá? Então, ela vai de 1 para 0. De high para low. Aonde que está o tempo de atraso? Vou até mudar aqui, ó. Vou pôr em vermelho. O tempo de atraso, eu começo a apontar deste ponto, né, que é 50% aqui da minha entrada, até que ele faz a transição de 50%. Então, este atraso aqui, ó, esse tempo aqui, ó, é justamente o TPHL, é a transição de alto para baixo. Tá? Aí beleza, depois de um tempo eu faço a transição oposta, ou seja, a minha entrada vai de 1 para 0. Da mesma forma, ela leva um tempo para isso ocorrer. Então, quando ele chegar em 50%, eu começo a contar o meu tempo. Aí o meu CI vai, né, de 0, ele vai chegar em 1. Né? Então, ele vai sair do 0 aqui e vai chegar em 1.
Então, quando ele chegar em 50% aqui, opa, eu paro meu temporizador. E aí, este tempo de atraso chama-se TPLH, né? Então, a transição de L de baixo para alto, ok? Tan, 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 tan. Então tá lá as duas transições. Tudo bem? Entenderam? Eu olho a transição na saída. Quem que passou de baixo para alto? Justamente a minha saída foi de baixo para alto. Então eu vou medir. Eu, realmente a propagação se dá através do meu inversor, né? Então eu tenho que olhar da entrada para a saída, quanto tempo ele leva aí, ok? Tranquilidade. Tá. Então, obviamente, se você transitar aqui a sua entrada numa velocidade muito alta, pode ser que a sua saída aqui não consiga realizar essa transição. Tá? Pax é paz, Luiz. Beleza, então. Bom, então, requisito de potência. Ué, todo CI para funcionar ele precisa ter eletricidade. Não é aquele negócio, ó. Você colocou um inversor no caso, né? Você colocou um, saiu zero. Ah, beleza. De um para sair zero, quer dizer que você colocou tensão e não tem tensão. Agora você colocou zero, que não é tensão nenhuma. Como é que sai um? De onde que vem aquele um? Ué, ele foi ligado na fonte de alimentação. Então, ligando ele na fonte de alimentação, ele vai tirar dali a sua energia, tá bom? Então, obviamente que todo CI vai precisar de uma potência elétrica para ele poder funcionar, tá? Tipicamente aí nos CIs, quando a gente fala do TTL, a gente fala que a fonte dele, a fonte positiva é o VCC. No CMOS, eu não sei porque o pessoal começou a chamar de VDD, tá bom? CC normalmente é coletor-coletor, né? Então a gente alimenta pelo coletor. VDD, dreno-dreno, a gente normalmente liga esses transistores pelo dreno, né? Então normalmente por isso que faz a colocação. Bom, o que é a potência no circuito? Potência é tensão vezes corrente. Então tá aqui, ó. ICC seria a VCC, seria a tensão de alimentação, né? Vezes a corrente, né, ICC, que é a corrente média, tá? Eu vou ter então o valor dessa potência. Normalmente a gente calcula uma potência média aí entre o valor quando as saídas estão em baixa ou em alta, né? Então o ICC médio aí, ó, né, é o valor da minha corrente, né, ICC, quando o CI está em nível alto, somado com a tensão, a corrente de alimentação quando ele está em nível baixo e dividido por 2. Né? Então a gente vai ter aqui o quê? Uma potência de dissipação média. Tá bom? Beleza. Então, ó, e que o meu ICCH, se todas as saídas estão em 1, eu vou ter um ICC alto. Né? O que é o ICCL? Se todas as minhas saídas são zero. Então, se todas as minhas saídas são zero, eu tenho ICCL. Tá bom? Então, somou ICCL mais o ICCH, dividiu por 2, você tem ICC médio. Né? E então você pode, multiplicado pelo VCC, conseguir a potência média do circuito. Ok? Beleza. Tranquilidade, pessoal. Potência. Beleza. Então são muitos conceitos. Hoje a aula é assim, bem teórica mesmo, bem conceitual, né? Porque são termos que a gente vai descobrindo aí, né? Vamos observando aí. Tem bastante coisa para ver, viu? Então, o que é ruído? Né? Ruído são todo sinal que eu não desejo
né, ele é ruído. Pode ser uma indução, essa indução pode ser feita por um campo elétrico, por um campo magnético, tá? Normalmente cai justamente naquela região indefinida, tá bom? Então, o que é a imunidade ao ruído de um circuito integrado? Justamente a capacidade desse circuito de tolerar o ruído. Quanto mais imune, quer dizer que ele tolera. Pode entrar ruído que eu não estou nem aí, né? Então, e para a gente medir isso, a gente tem o que a gente chama de margem de ruído, que é um valor quantitativo aí da imunidade do ruído, tá bom? Essas faixas indeterminadas é que vão me produzir uma resposta imprevisível. Então, elas não devem ser utilizadas, tá bom? E elas é que vão dar essa margem de ruído. Então, olha só. Eu tenho aí, por exemplo, as faixas de tensão de saída, né? Então, são faixas aí, ó, no nível lógico 1, eu tenho o VOH mínimo. No nível 0, eu tenho o VOL máximo, que eu vou colocar. Então, eu tenho aqui um nível, né, de ruído para alto e um nível de ruído aceitável para baixo, né, em uma faixa determinada. Por quê? Que é justamente o valor que eu estou aceitando aí como nível alto e o valor que a gente está aceitando como nível baixo. Isso considerando aí os requisitos de tensão de entrada. Então, ele tem uma faixa aqui em que eu aceito. Quanto maior o valor VNH e VNL, melhor é o dispositivo. Tá? Então, margem de ruído de estado alto é justamente a diferença entre o VOH mínimo e o VIH mínimo. Né? Então, imagina aí que se a gente tiver um pico de ruído negativo, né, superior a esse VNH, ele pode fazer com que a tensão caia para uma faixa indeterminada. Né? Qual que é a margem do ruído para o estado baixo? Né, o VNL. Então, o N é de noise. Né? Noise em inglês é ruído. Então, o VNL é justamente o VIL máximo, né? Menos o VOH máximo. Então, aquelas diferenças ali que a gente viu aqui, ó, nessa faixa aqui. Ó. Essas duas diferenças vão dar os níveis de ruído, tá bom? Então, um ruído positivo aí, superior a esse VNL, pode fazer com que a tensão vá para uma faixa indeterminada, tá bom? Então, por isso dele está na faixa de ruído. Então, níveis de tensão aqui, né, eles devem permanecer fora da faixa indeterminada. Então, ou seja, se eu tiver valores VIL aí menores ou maiores que VIH, tem um risco aí de uma operação inadequada. Outro problema, né, se eu tiver um fan-out excedido, né, ou a tensão de alimentação fora da faixa, os valores podem me dar valores aí inadequados, tá bom? Então, por isso que a gente não pode exceder, a gente tem que trabalhar dentro do fan-out, dentro da tensão de alimentação especificada, tá? Para que ele não me gere uma condição inválida. Bom, fornecimento e absorção de corrente. Normalmente ocorre o quê? Quando um CI está fornecendo a corrente, o outro está consumindo. Isso não se dá, né, naquele negócio que a gente fala, olha, aqui é a saída do CI, lá é a entrada. Então, se é saída, a corrente está saindo, e se outra é entrada, a corrente está entrando. Isso pode não acontecer, tá bom? Então, aqui é um exemplo aqui, ó, de ação de fornecimento de corrente. Tá? Então, eu tenho aí uma porta, né, de tracionamento. Essa porta aqui, né, ela está em nível alto. Então, quer dizer que, teoricamente, ele está colocando a saída dela em nível alto. Tá bom? O IIH, né, é a entrada da porta. Para que haja uma corrente, obviamente, esse cara tem uma carga que ele está ligando ao zero.
né? Então eu tenho um fornecimento de corrente do CI, né, da esquerda para a direita. Tá bom? Agora, pode acontecer o contrário. Né? Então, quando a minha porta, né, de fornecimento ela estiver em nível lógico zero, quer dizer que ela está ligada através de uma carga ao terra. Né? E aí a minha porta ela vai de entrada, né, ela vai estar ligada ao VCC. Então a corrente vai fluir em sentido contrário. Tá? Então eu tenho o meu CI agora, que antes ele fornecia, agora ele está absorvendo a corrente. Né? Então se o CI está em nível, né, o CI de fornecimento está em nível 1 de saída, ele está fornecendo corrente. Se ele está em nível 0, ele está consumindo aquela corrente. Tá bom? Beleza. Então aqui a gente, né, nós falamos aí de parâmetros comuns aí aos circuitos até agora. Né? E agora a gente vai entrar né, nas lógicas propriamente ditas. Né? Então agora, por exemplo, nós vamos falar de lógica TTL. Né? Então o que é TTL? A TTL ela é transistor lógico e ela foi derivada da família DTL, ou seja, diodo transistor lógico. Então, houve uma série de inovações aí e a gente tirou aqueles diodos e eles viraram aí transistores multiemissores ou transistores bipolares aí com vários emissores, né? Então, o esquema lá dos diodos, eles acabaram sendo aí os diodos, os transistores com vários emissores, né? Ela é uma das famílias pioneiras, né, tradicional aí, tá em muitos anos aí no mercado, antes da década de 70, tá? Hoje ela tem uma série de probleminhas, né? Então, com relação à tensão muito restrita, 5 volts, tal. Mas como ela tem uma influência muito grande desde a década de 70 nela, eu ainda tenho vários dispositivos lógicos atuais aí baseados nela, né? Então, ó, essa é basicamente a porta básica, a NAND. Né? Então, a NAND TTL é essa estrutura aqui. Né? Então, o estágio de saída que é uma configuração que a gente chama de totem pole. Né? Totem pole. Então, esses dois transistores aqui com esse diodo é justamente a configuração que a gente pensa no totem pole. Esse transistor aqui com múltiplos emissores, ele basicamente ele vai se comportar aí como esse conjuntinho de diodos, né? Então essa aqui é a base aí da coisa. Deixa eu ver aqui. Então a gente já tem aqui uma colocação. Então vamos supor aqui que eu na entrada A eu coloque mais 5 volts, ou seja, nível lógico 1. Na entrada B eu coloque também 5 volts, nível lógico 1. 1 e 1 dá 1, inverte dá 0. Então eu vou esperar que saia 0 aqui. Né? Então, se eu tenho 5 volts na entrada e 5 volts na entrada, o que acontece? Minha outra alimentação está aqui. Então, no diodo D2 e no diodo D3, eles estão em off, eles estão desligados, eles estão com uma corrente muito baixa aí, né? Como se fosse um circuito aberto. Né? Então ele está funcionando como um circuito aberto aqui. Tá? Então, ó, você vê que a corrente de entrada típica aí é de 10 microamperes. Por quê? Porque você tem um diodo polarizado reversamente aí na entrada. Tá? Então não há corrente, não há condição de passagem de corrente. Consequentemente, toda a corrente que passa aqui pelo R2 vai, né, via D4 aqui, né, D4 vai para a Terra. Então ele vai passar aqui, ó. Então vou ter o D4 conduzindo, ele vai passar aqui, né, para o Terra via D2. Então ele vai fazer uma condução aqui, né, nesse transistor Q2. Com o transistor Q2, né, estando
conduzindo, o que acontece? A corrente, né, que vai para o teto também vem aqui para a base desse transistor Q4. Então, o que acontece aí? O nosso Q4 aí, ele vai polarizar, né, vai saturar, né? Com ele saturando, praticamente ele é um curto-circuito aqui. Eu vou ter mais ou menos 0,7, 0,8 volts aqui, ó, né? Então, vai dar aí, ó, menor que 0,4, tá? E o que acontece? Como a grande parte da corrente está indo justamente para o Q4, ela é roubada aqui do Q3, tá? Então ele vai fazer com que o meu Q3 aqui vá a off, tá? Então essa relação é justamente por conta das resistências que tem aqui, ó, do R2 e do R3. Então essa relação de resistência vai fazer com que a corrente aí, ó, polarize o Q4, né? E deixe o Q3 aqui em aberto. Tá bom? Então isso vai acontecer aí. Minha saída então vai estar em nível baixo. Vai estar em nível baixo. Coloquei 1 e 1 na entrada, né? Minha saída vai para baixo. Lembre que eu estou com uma porta NAND, né? Estou com uma porta NAND. Então, que é a explicação das coisas lá no blá blá blá, tá bom? Então, aquilo que a gente colocou. Depois, se quiser, pode ler aí. Agora, o que acontece? Se eu colocar qualquer uma das entradas em nível 0, né, qualquer uma das entradas em nível 0, o diodo respectivo ele vai conduzir, ele vai estar em ON. Né? Então, seja o A, seja o B, seja ambos, né, o diodo vai conduzir. Então, aquela corrente que ia para Q2 vai para onde? Vai para o terra. E aí a minha corrente IL da faixa de 1 microampere, agora ela vai para a faixa de 1 miliampere. Tá? Ah, como é que sabe que é 1 miliampere? Ué, 5 volts. 5 volts dividido pelo resistor aqui de 4K vai dar mais ou menos esse 1,1. Por isso que a gente sabe a corrente, né? Justamente porque ele tem o resistor aqui, eu tenho a tensão de alimentação, ó, tá tudo certinho, né? 5 dividido por 4K, aí você tem que, obviamente, desprezar a tensão que vem aqui no nosso amigo, vai ficar na faixa de 1,1 mA, tá? Isso vai fazer com que o D4 aqui, ó, ele corte também, né? Se esse cara está polarizado diretamente, o D4 cortou, o D5 aí estava cortado porque ele é mais 5 volts, tá? E aí o que acontece? Eu não tenho corrente de base no Q2. Se eu não tiver corrente de base no Q2, o que acontece? Ele fica aberto, ele vai em off, né? Se ele estiver em off, o que acontece? O transistor Q4 também fica em off, porque eu não tenho corrente na base dele. A corrente no Q4 aqui, na base do Q4, é zero. Então, isso consequentemente faz com que o transistor Q4 aí, ele abra. Né? Agora, o transistor de cima, o Q2, ele vai conduzir. Por quê? Porque como o Q2 está aberto, toda a corrente vai para onde? Vai para a base do Q3, fazendo com que ele conduza. Né? Então, o Q3 conduza, fazendo com que, basicamente, né, a tensão de VCC apareça aqui, ó, na saída, tá bom? Então, fora, obviamente, né, a tensão que cai aqui no resistor R4, tá? Então, eu vou ter uma tensão alta, né? Então, 2,4 já é considerado uma tensão alta aqui, né? Então, maior ou igual que a de 2,4. Então, coloquei 0 na saída, 1 ou 0 da 0, inverteu, deu 1. Né? Então, tem a minha saída aqui. Então, se qualquer uma das entradas aqui for 0, 0 ou qualquer coisa é 0, inverte, vai dar 1. Tá? Então, eu tenho aqui minha concepção nível alto. Aqui eu tenho blá 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 todo explicando quem que conduz, quem que não, qual que é a corrente e tal. Ou seja, tudo isso que eu coloquei aqui para vocês está aqui descrito aqui nesse slide aqui, tá bom? Beleza. Ok? Quer que volta aí? Quer que explique alguma coisa?
É, tem que lembrar, né, que todo aquele conceito lá que os mestres passaram pra gente lá na eletrônica básica, né? Se bem que vocês estão tendo eletrônica básica agora, né? Então seria um exercício interessante para vocês passar para o professor de eletrônica básica. Olha, tem esse circuito aqui, como é que funciona? Ele dá digital lá, ó. Aí ele explica de novo, entendeu? Com mais, com a visão já analógica da coisa, mas seria um exercício interessante para vocês. Ó, professor, como é que é isso aqui e tal? Não me fugindo, porque eu já expliquei, né? Mas seria legal o professor de analógico para ver o ponto de vista dele, como é que ele vai pegar aí, tá? Beleza.